Olá, pessoal, boa noite. Então, o bairro onde eu moro tá chovendo bastante. Pode ser que a gente tenha alguma oscilação de rede, tá? De qualquer forma, se eu não conseguir fazer esse ao vivo, eu vou estar fazendo um vídeo sobre o assunto que a gente combinou de abordar hoje, tá bom? E vou deixar gravado, tá? Olá, Bianca. Bianquinha, meu amor! Que linda! Não acredito que você tá aqui. Que saudade de você. Manda um beijo a todos. Gente, Bianca é minha amiga. Nossa! Quanto tempo, né, Bianca? A gente estudou junto. Ai, gente, 1º grau, 7ª série. Não vou nem falar quanto tempo. É melhor a gente nem falar, Bia. Melhor a gente nem falar, gente. Manda um beijo pra sua mãe. Olá, Cristiane. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Oi, Mi. Boa noite. Então, eu tô bastante preocupada em relação a isso, porque realmente tá ruim a rede, né? Por conta da chuva. Mas não se preocupem que eu vou estar fazendo um vídeo e vou deixar aqui pra vocês, tá? Manda muitos beijos para suas irmãs, para sua mãe, tá bom, meu amor? Nossa, que delícia. Minha irmã daqui a pouco deve estar entrando também. Quando te ver aí, vai adorar. Que bom que você tá me acompanhando, Bia. Muitas saudades, de verdade. Oi, Caquinha. Olha quem tá na minha live. A Biba, a Bianca. Mancha. Fabi Ribeiro, olá, boa noite. Boa noite a todos. Vou esperar um pouquinho para todo mundo ir entrando. Gente, o assunto que nós vamos abordar hoje, a gente vai falar que é um assunto que todo mundo gosta e não gosta ao mesmo tempo. Mas vai ser uma... Ah, Caca, você não pode falar que eu sou linda, né, gente? Caca é minha irmã, entendeu, gente? Vamos falar. Vem do amor que ela sente pela minha pessoa. Tá bem, Ju, amo, Ju, super caramba, não tem como agradecer, Ju. Tá sempre curtindo as coisas, tá sempre gostando. Aceito o feedback, gente, tô começando, tem 3 meses... na mídia social, aqui, nessas coisas, então ainda tô aqui engatinhando, mas eu super me respeito o meu tempo. Caca, é a Bianca, nossa, muito tempo. Juju, minha grande amiga, uma pessoa que eu construí uma amizade assim. Adoro ver vocês aqui, eu fico super feliz, é tão legal a gente ter pessoas que estão nos incentivando. Ai, eu adoro. Oi, Daniel, boa noite. Mais um minutinho, pessoal, para o pessoal ir entrando, porque reclamaram comigo ontem, né? Que eu já começo falando... Eu falo pouco, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu falo super pouco. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito introspectiva. Só que não, no caso. E aí o pessoal meio que deu uma reclamada pra esperar um pouquinho, porque às vezes não consegue chegar, e aí é a internet. E aí eu tô deixando o pessoal ir entrando. Ildimar Barreto, olá, boa noite. Seja bem-vinda. Não, gente, a minha irmã e a Bianca estão conversando, é isso, entendeu? As duas vão ficar papeando, conversando, entendeu? E eu vou fazer a live. Não, tudo bem, eu deixo. Bianca e minha irmã eu deixo. Essas duas eu vou deixar. Gente, Bianca é minha amiga. 7ª, a gente se conheceu, se eu não me engano, na 6ª série. Olha quanto tempo tem. 2 pirralhas. 2 pentelhas. Vamos lá, pessoal. Posso começar? Todo mundo me escutando bem?
Jura? Muito engraçado, né, meus Reels? Nossa, até eu morro de rir com meus Reels, Bia. Caraca, eu botei uma hoje que, nossa senhora, tem uns que não dá pra colocar, não. Mas, caramba, eu também morro de rir com meus Reels. Tá tudo ok, beleza. Então vamos começar, tá? Eu tô super preocupada por conta dessa chuva, tá chovendo muito, tá ventando muito e eu tô preocupada. Então vamos, pra gente não perder a oportunidade de estar aqui ao vivo. Mas de antemão já deixo avisado a vocês, caso aconteça alguma coisa, eu vou deixar registrado, eu vou fazer um vídeo falando sobre o assunto, tá? E vocês vão poder ver depois. Então deixa eu me apresentar para quem tá chegando agora, para quem não me conhece. Eu sou Marcela Azevedo, eu sou terapeuta de reprocessamento generativo. Estamos na semana Transbordando de Si Mesma. Se transborde, minhas transbordadas lindas. E eu tô fazendo essa jornada falando sobre autoconhecimento, sobre os traumas, sobre doenças psicossomáticas, o porquê, a importância do autoconhecimento. Falamos de algumas ferramentas como alimentação, respiração presente, momento presente. Ontem nós falamos sobre 4 das mais importantes que a gente vive no mundo todo, que é a depressão, a ansiedade, o pânico e a procrastinação. E hoje eu vou estar abordando o assunto que é a nossa infância. O porquê que algumas coisas ficam ali guardadas e são transmutadas como traumas, rejeições, abandonos, tá? Assim, na realidade, sim, existe. A gente sabe que existem, né, pessoas que sofrem hoje, né, por não ter cuidado, precisa inclusive de um aconselhamento, né, de um profissional, para poder estar ressignificando, porque foram traumas realmente sérios. Foram abandonadas mesmo, teve rejeição mesmo. Eu não tô banalizando a rejeição projetada da criança, porque tem 2 diferenças, tá? Tem a rejeição que a gente sente, que os nossos pais proporcionaram a gente sem querer. Porque a visão da criança é uma outra visão, é uma visão muito mais complexa. Ela não entende que a mãe, por exemplo, precisa sair para trabalhar e deixar a criança com uma outra pessoa que não é referência dele. Então, a criança não entende. Ela vê o mundo, né, dentro das vontades dela, dentro dos desejos e prazeres dela. Ela não tem a consciência, ela não tem a racionalidade do mundo real. Então, uma atitude dessa, que não é culpa de ninguém, pode sim projetar um abandono e uma rejeição para essa criança. E ela pode levar isso a sério, e isso vai aumentando com o decorrer da vida, isso vai aumentando com os desafios e com outros abandonos reais que ela teve durante a vida dela. Isso pode estar intensificando esse abandono, essa rejeição, e ela está sofrendo hoje com essa situação, tá? Então eu vou me referir a essa criança. A criança que teve uma educação, que teve sim uma referência familiar ou uma referência da pessoa que a criou. Eu não vou entrar no mérito, tá? De crianças que foram abusadas, de crianças que têm traumas. Oi, tá, Lulu? Que linda! Que bom você aqui. Eu não vou entrar no mérito das crianças que realmente sofreram aí traumas, abusos, né, emocionais, abusos sexuais, enfim. Nós temos esse, mas eu quero falar da criança que teve uma infância dentro da normalidade, educada por pessoas que a amaram muito, mas que infelizmente, por elas também terem sido educadas por outras pessoas, por outra cultura, por outro tipo de sociedade, também educaram a gente dessa forma, e isso pode realmente estar gerando algo no momento pra gente, no momento adulto, tá? Então eu vou falar, e quando eu toco nesse assunto, eu falo com vocês o seguinte: quem quer ser mãe? Bia, você ainda não é mãe, então pelo amor de Deus, faça autoconhecimento antes de ser mãe, obrigada de nada.
Vamos programar nossas criancinhas, nossos bebês. No caso, eu não vou programar porque eu não quero tê-los, né, gente? O meu lado materno, no caso, foi eu transferi para outra coisa, entendeu? Enfim. Por que a gente precisa desse autoconhecimento e por que hoje nós temos aí a ferramenta da internet que nos ensina muito. Eu não tô falando daquela educação de deixar o filho fazer o que quer, não é isso que eu estou falando. Mas existem coisas que a gente realmente enterra na criança, os pais sem querer enterram, os pais inibem sentimentos, os pais às vezes falam e têm atitudes às vezes entre eles que remetem à criança algumas emoções e sentimentos que são projetados para a vida toda. E aí na hora que um desafio aparece, aquilo dali fica latente. Enfim, eu vou tentar explicar isso da melhor forma possível. Então, assim, quem quer ter filho tem que, estudar como é a cabeça de uma criança, como a gente deve tratar uma criança, como a gente deve lidar com as emoções da criança, né? Porque é importante, porque a gente está criando um ser que vai crescer, que não vai ter felicidade todos os dias, que não vai ter acertos todos os dias, que vai ter os seus momentos de desafios, os seus momentos de tristeza, vão ser abandonados, porque a gente não pode contar e nem se responsabilizar pela atitude do outro. Então a gente pode, no decorrer da nossa vida, a gente encontrar pessoas, sim, que vão nos gerar abandono, rejeição, situações constrangedoras, enfim. A gente vai encontrar todo tipo de gente na nossa vida, não tem jeito. A gente não pode contar, não, eu só vou encontrar pessoas legais. Não, a gente vai encontrar pessoas também com diversos problemas. Então a gente tem que saber lidar com isso, com sapiência, com sabedoria. A pessoa tem que lidar com essas questões de uma forma que traga para ela a aproximação dela mesma, tá? Então eu digo aqui, quer ser mãe? Lindo, maravilhoso. Vamos estudar, vamos ler, vamos procurar saber o que acontece na cabeça da criança, como a criança enxerga o mundo, como a criança enxerga a referência deles, das pessoas que estão criando ali, o que acontece dentro delas, para a gente poder estar dirimindo isso na melhor educação possível, né? Porque hoje a gente tem um impacto de todas essas doenças, né, psicossomáticas, muitas provindas dessa educação, tá? E eu não tô aqui não é pra ninguém apontar nada pra ninguém, pro pai, pra mãe, pra avó, pro tio, pra quem criou, pra quem adotou. Eu não tô aqui, não é pra gente poder, ou pra quem foi maltratado realmente. A gente tem situações de pais déspotas, né, de pais violentos, né, e a gente apanhava. Eu, por exemplo, apanhei pra caramba e tô aqui, tá tudo bem. Mas eu hoje, se eu tivesse um filho, eu teria um outro tipo de forma, né? Porque eu sei que isso me gerou algumas coisas por mim mesma. Então, assim, vai ter filho, gente, vamos pensar direitinho, vamos ver direitinho. Então, eu vou contar pra vocês um segredo, que na realidade não é um segredo, né? Primeiro trauma da criança. Vamos lá. Inicialmente, quando a gente vai lá, o zigoto, o espermatozoide com um óvulo, formou o zigoto, todo mundo aqui que estudou biologia, no 2º grau sabe disso. Se essa gravidez for uma gravidez estressante, uma gravidez que não foi desejada, uma gravidez... Gente, eu tô sem som? Me dá um ok aí. Cris falou que ficou sem som pra você. Eu tô sem som, gente? Vocês estão me ouvindo? Oi! Me dá um oi aí. Pessoal... Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, tá. Não, é que a Cristiane colocou pra mim aqui, ficou sem som pra mim, eu fiquei com medo porque isso aconteceu ontem e eu fiquei sem som mesmo. Tá tudo ok, beleza. Então, assim, se for uma gravidez estressada, uma gravidez não desejada, uma gravidez em que o pai não quer assumir, uma gravidez complicada, eu não digo complicada em termos de físico, em termos de doenças. Eu estou falando complicada em termos emocionais, sentimentais, tá? De aquela mãe que tá gerando aquele filho com uma certa... Obrigada, gente. Obrigada aí pelo retorno. Que bom. Ai, que bom, Cris. Que bom que voltou.
Então eu não estou falando dos problemas de doenças do corpo. Eu estou falando questões que essa mãe está passando emocionalmente com essa gravidez, né? Então, ali começa tudo. Ali a criança está sentindo tudo isso. Mas, vambora. A gente vai dando um passinho porque é a vida. Inclusive, ela vai ter que saber lidar com isso, né? São coisas que são inevitáveis. Não é porque eu tô grávida e o pai da criança não quer. Eu não tenho o que fazer. Eu não queria essa gravidez. Foi sem querer. Eu posso sentir tristeza. Eu tenho esse direito. E eu, infelizmente, vou passar isso pra criança. Faz parte. Mas a criança, como a gente tá focando aqui na criança, a criança já vai sentir daí. Nasceu primeiro trauma. Cortou o cordão. Pronto. É a primeira separação sentimental, emocional, de afastamento que a criança tem com a sua maior referência. Já gerou um trauma. Tá lá, registrado. Como eu falei lá no primeiro dia da jornada, sobre autoconhecimento, que eu falei um pouco sobre neurociência, o nosso cérebro registra tudo. O que está no inconsciente está tudo registrado. Sons, olfato, falas, né? O que a gente vê no 360, está tudo registrado. Não tem jeito. Algumas coisas vão para a caixinha do problema e outras vão passar desapercebidas. Tá, Marcela, e agora? Eu faço como para poder saber isso? Calma que eu vou chegar lá. E aí essa criança nasce. E aí ela nasce numa família socialmente, vamos dizer assim, uma família extremamente podada pela sociedade, né? Que leva a sua vida conforme o que a sociedade diz. Uma família que tem uma religião que impõe muitas coisas, né? A imposição faz com que a gente deixe de exacerbar emoções e sentimentos que são nossos, porque é o que eu digo. Cada um de nós é um ser diferente. Não vai existir no planeta alguém igual a gente, igual a mim, igual a você. Então eu tenho a minha individuação. Eu tenho um jeito assim, assado, eu vou lidar com os desafios dessa forma, eu vou lidar com as questões dessa outra forma. Eu tenho a minha personalidade. Isso se chama personalidade. Só que quando a gente é criança, que a gente está sendo criado por uma família que socialmente é aquela família que dita regras, é uma família religiosa, né? É uma família que coloca numa escola e a escola impõe algumas coisas. E, por exemplo, antigamente, hoje isso melhorou bastante, né? Mas a gente tinha aquele fato que o homem não podia chorar, o menino, para de chorar, menino. Homem não chora, seja forte. Não é assim, que é isso? Você é um homem. Ou então, é isso mesmo, vamos lá. Tranque as suas... Nem me lembro como é que era o termo que se usava. Tranque as suas vaquinhas que meu boi tá solto, né? Então o homem era o cara que podia sair aí transando com todas as meninas. E o homem é aquele sexo que não pode se machucar e nem ter questões emocionais. Por aí vai. Então, e tem a religião... Não pode ter raiva, é feio, Deus não gosta. Ou seja, você tem que estar sempre feliz, sorrindo, né? Inclusive tem um filme que fala sobre isso, que é maravilhoso, né? Só para poder dar aqui um parênteses, que é o Coringa, né? Quem assistiu o filme do Coringa, esse último filme do Coringa, é exatamente isso. Ali, ele tem a representação do que a família, do que uma mãe, não foi nem a família, foi uma mãe. Obviamente que ela tinha questões ali mentais sérias, fato. Mas o que ele fazia com o filho? Você tem que rir o tempo inteiro, você tem que ser engraçado, você tem que levar alegria às pessoas. Só que não era aquilo que ele queria viver, e nem todo dia ele estava alegre, e nem todo dia ele queria rir, e nem todo dia ele estava feliz. Mas a mãe falava pra ele que o tempo todo ele tinha que estar ali, ó.
O que ela foi fazendo? Ela foi enterrando dentro dele o que ele tinha de melhor dele mesmo. Foi enterrando, foi aqui, empurrando. Mas hoje eu quero chorar. Não, você não vai chorar, você vai rir. Enterrou um choro. Não, hoje eu tô triste. Não, você não vai ficar triste, não. Você vai rir, vai lá e vai contar uma piada pra todo mundo rir. Enterrou aquela tristeza. E aquilo dali foi. O que aconteceu? O que aquilo ali se transformou? Um psicopata. Fato. E isso acontece mesmo. E nós não temos o psicopata, nós temos o sociopata. E níveis de psicopatia. A gente não ache que o psicopata é aquele que mata o serial killer que a gente vê na televisão, não. O sociopata a gente encontra bem perto da gente. É aquela pessoa que gosta de se dar, de contar as histórias para as pessoas e ele é o coitado, pessoa mentirosa, que tem a mania de mentir. Tudo na vida dele é uma mentira. Nós temos sociopatas, manipuladores, narcisistas, são níveis de psicopatia. Então, assim, sair um pouco aqui só para vocês terem uma referência do que eu tô falando. Esse filme é um filme que fala exatamente isso. O que uma criação, o que uma educação de uma pessoa que é referência pode fazer com a vida de uma pessoa. E ele virou um assassino. Mas um assassino rindo. Ele nem esqueceu isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, sim, na hora que a gente for decidir ter um filho, a gente precisa entender o que passa na cabeça da criança. E eu digo pra vocês que a criança, até mais ou menos uns 7 anos, tá? Isso que eu tô falando são estudos, aliás, tudo que eu falo relacionado à neurociência, tudo já foi comprovado, né? Então, até os 7 anos que as pessoas falam, é quando a gente forma a personalidade, o caráter da criança. É assim, não é assim. Na realidade, até os 7 anos, a criança tem antes disso, ela tem uma outra visão do mundo. Ela tem uma visão complexa, ela tem uma visão egoísta, ela quer tudo na hora, no prazer dela, igual um bebê. O bebê, ele só chora quando ele tá incomodado, quando ele tá sujo e quando ele quer comer. O que ele faz? Ele chora para chamar sua atenção. Isso é a forma que ele encontrou de chorar, de pedir comida. E até os 7 anos, obviamente, dentro, né, proporcionalmente com a idade, é assim que funciona a criança. Ela quer o imediatismo, ela quer o prazer, né, imediato, imediatista. São extremamente egoístas, são extremamente individualistas, né? E fazem de tudo para você que é mãe ou para você que tá criando, para você que é referência, fazer tudo o que ele quer. A criança é assim. É assim que funciona. A criança não tem uma noção racional, consciente do que é o mundo, do que pode, do que não pode. Entendeu? Então, assim, ela vai tomar atitudes na qual você vai ter que ter muita inteligência para poder lidar com essas atitudes. Porque são essas atitudes que eu vou ter com uma criança que tem um pensamento desse jeito, é que eu vou levar para ele todo o ensinamento em relação às emoções e o conhecimento dela mesma. Então, assim, qual o cuidado que a gente precisa ter? Premissa: a criança enxerga o mundo de uma forma complexa. Ela não enxerga o mundo racionalmente. Ela quer o prazer imediato. Se ela quer aquele brinquedo, ela quer aquele brinquedo, pronto e acabou. E ela vai fazer de tudo para chamar a sua atenção para ter o brinquedo na mão dele. Por isso que tem a criança que faz escândalo no shopping, por isso que tem a criança que chora quando quer alguma coisa, por isso que a criança é egoísta, a criança se refere a tudo, é meu, é meu, é meu. Ela não consegue identificar, ela não tem a consciência de que ela precisa dividir as coisas, que nem tudo é dela. Não tem. A criança é assim. Tá? Isso é do cérebro. O cérebro vai amadurecendo, vai enxergando o mundo. E é nesse momento que a educação, que a forma como esta criança está sendo criada, é que vai fazer total diferença. Então, se você já sabe que a criança é assim,
No momento em que a criança está ali querendo um prazer imediato, dizendo para ela que ela é única, a criança é egocêntrica. A criança acha que o mundo gira ao redor dela. É isso que ela faz. Aliás, ela faz e ela pensa nisso, ela acha isso a verdade dela. E é verdade. Né? Se vocês forem reparar, quem tem filhos aqui que está participando, se vocês forem reparar, a criança é exatamente assim. Ela acha que o mundo gira ao redor do umbigo deles. Então, é assim que funciona a criança. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Porque nós é que temos a consciência e nós é que temos a racionalidade. Mas aí, Marcela, meu filho foi lá. Essa é a grande questão, né, gente? Quem nunca olhou no shopping, viu aquela criança. Mas se eu pego essa criança, gente, eu pego ele pelo braço, mas eu dou uma surra nele, que ele nunca mais vai fazer isso. Não é a primeira coisa que a gente pensa? Mas ali, ele tá sendo... Ele quer aquele prazer imediato. Ele quer e acabou. E o mundo gira ao redor dele, na cabeça dele. E você que se vire pra poder me dar o que eu quero. Ponto. É assim que a criança funciona. Até os 7 anos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que mostrar pra ele. Você levanta, vem conversar com a mamãe. Neném lindo, bonitinho da mamãe. Coisinha linda, rica. Não se importe com quem está olhando, o que vai ser julgado, o que vai ser falado. Você, a mãe, é problema seu. Você vai pegar essa criança e vai começar a passar para essa criança que nem tudo que ela quer, ela vai ter. Que não adianta ela espernear e nem chorar, que não vai ser assim que ela vai ter as coisas. Que o prazer dele vai ser tardado, né? Vai para frente. Ela não vai conseguir cumprir aquele prazer imediato. É isso. Simples assim. Marcela, não é simples, porque na hora que tá chorando, nossa, aquele grito e aquele escândalo no shopping, no chão do shopping, todo mundo me olhando, é difícil, gente, mas é exatamente isso. Infelizmente. Se você der o que ele quer, ele já sabe que o mundo, pra ele, se ele fizer um escândalo, rolar no chão, ele consegue o que ele quer. E ele vai levar isso pra vida dele. Ou seja, ele vai querer resolver todas as situações imediatistas dele, prazerosas para ele. Quem disser não para ele, da pior forma do mundo, de uma forma agressiva, de uma forma na mão, achando que as coisas é na mão, que ele vai conseguir. E é isso, né? E se você não der o que ele precisa, sem explicar para ele que ele não vai ter tudo na hora que ele quer, como ele quer, conforme ele quer, no tempo que ele quer, ele vai achar que ele não tem direito de ter as coisas que ele quer. E aí ele vai pro mundo, ele vai crescer, dizendo, eu não sou capaz de ter isso. Ai, gente, difícil, né? Muito. Eu lamento falar, mas é difícil. E aí, eu tenho uma grande amiga minha que usou um método que ela me contou depois, eu falei, boa, eu acho que eu vou inclusive falar esse método. Ela disse que o filho dela fez isso. Sabe o que ela fez? Ela simplesmente... Gente, tomei um susto. O vento tá tão assim que deu um negócio ali que eu tomei um susto. Diz que ele começou a fazer esse escândalo e que ela olhou pra ele, virou as costas, foi embora, foi andando, obviamente, ela de olho, óbvio, né? Mas meio que ignorou a atitude dele, ignorou a forma como ele se posicionou para querer aquilo. Distraiu ele, né? Depois ele parou, ele, não deu certo meu escândalo? Não entendi. O que aconteceu? Minha mãe tá indo embora, eu tô fazendo escândalo aqui, eu quero meu negócio, ela não tá me dando por causa de quê? Ih, caramba, acho que eu vou me perder. Caraca, alguém ali, ai meu Deus, minha mãe tá indo embora. E foi. Chegou lá, ela deu uma distraída, falou de uma outra coisa, distraiu ele, ok. E depois ela sentou com ele e conversou com ele. Lembra aquele momento que você fez aquilo dali? Então tá. Eu vou te explicar o seguinte. É assim, é assim, é assim, é assado, é assado, é assado. Nunca mais você faça isso, tá? Porque da próxima vez você vai ficar lá. É feio, não é bonito a gente agir assim. Não é legal. Você pode exacerbar o que você quer. Você venha pra mim e me peça. Não tem problema você querer, não tem problema o seu desejo. Obviamente você vai falar isso
na linguagem que você tem com seu filho. Óbvio. Mas é só um exemplo que eu tô dando pra vocês. O quão isso pode ir lá pro nosso inconsciente, registrar aquilo dali e simplesmente fazer da vida daquela criança uma tragédia. Uma criança que vai olhar pro mundo e vai falar, eu só consigo as coisas na base do grito. Ele vai ter certeza disso, tá? Inconscientemente. Ou ele vai se achar incapaz de ter o que ele quer. Porque a mãe falou, não vou dar. Não quero te dar. E não explica. E não fala. A criança, você vai ter o tempo todo que tá explicando as coisas. Sempre quando você fizer isso, compare. Tá, tudo bem. Como é que eu vou falar com uma criança se eu tô tendo consciência e racionalidade? Como é que eu vou passar isso para essa criança? Então, como que você vai pensar? Peraí. Vamos imaginar que ele está num desafio quando ele tiver com 20 anos. Imagina ele num desafio da vida que você já passou, algo que você passou, e como que você conseguiu administrar esse desafio. Tenta passar para ele como ele vai administrar. Porque a vida vai ser isso. Não vai ser prazer imediato, nem tudo que a gente quer a gente vai ter na hora. Porque nós somos mimados. O nosso cérebro faz isso com a gente. Ele é imediatista, ele quer o prazer momentâneo, ele quer aquilo que ele quer e acabou. E tem que ser do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Quando não acontece dessa forma, a gente sofre. A gente não tem a sabedoria que não é o momento, que não é assim. Que por trás daquele meu desejo tem outras coisas que eu preciso fazer antes. Mas a gente não funciona dessa forma. O nosso cérebro não faz isso com a gente. Mas a gente pode reprogramar. E a gente pode criar hábitos. Por isso que eu tô vindo na sequência. Então, gente, até os 7 anos é desta forma que a criança enxerga o mundo. Partindo desse princípio, como que você vai administrar a educação dessa criança? Exatamente como eu tô falando. Mostre para essa criança, ela vai poder colocar todas as emoções dela para fora. Porque ela vai sentir raiva, ela vai sentir ódio, ela vai sentir amor, ela vai sentir tristeza, ela vai sentir medo. Mas a gente vai ter que mostrar como ela vai administrar da melhor forma. Nossa, mas você tá falando de uma forma tão fácil. Vai ter, você não tem, né? Mas vai ter. Pois é, por isso que eu digo. Antes de decidir ser mãe, pense. Porque não é uma tarefa fácil. Meu Luan era um príncipe. Mostrei pra ele com atitudes, não com gritos e nem com tapas. Ele me respeitou tanto até o último dia da vida dele. Eu sendo a melhor amiga dele desde pequenininho. E é isso aí. A gente tem que saber a hora que a gente vai ser mãe. A gente tem que saber a hora que a gente vai acolher. Vai ser acolhedora. A gente tem que saber isso. Oi, Anderson! Até que enfim, tá participando de uma live! Que bom, que prazer, saudade, meu amor! Um beijo enorme pra sua mãe, aquela lindeza! Ai, que bom que você tá gostando! E pro seu irmão também. Então, pessoal, a gente tem que saber a hora que a gente vai ser mãe, que a gente vai ter que impor limites, e a hora que a gente vai ter que acolher aquela emoção. Porque assim, homem não chora. Para de chorar, isso é feio. Homem não tem que ficar chorando. Homem é forte. O que vai acontecer com esse menino? Ele só vai empurrar as emoções dele pra dentro. Aqui, ó. Ih, não posso sentir isso não, sou forte pra caramba, empurra. Ih, eu tô com vontade de chorar, não posso chorar, eu sou homem, empurra. Uma hora explode. Aliás, tudo que explode vira depressão, ansiedade, pânico, transtornos. É desse jeito. Então, partindo dessa premissa, a gente tem que estar sempre explicando para a criança. Não é impondo para a criança. Eu tenho uma história para contar, que foi de uma cliente minha que contou do filho, que simplesmente a criança tinha acho que uns 6 anos, mais ou menos. E o tio morreu, ou o avô morreu, agora eu não tô me lembrando.
já por idade, né, por velhice. E alguém chegou pra criança e falou pra criança: filho, vem cá que eu tenho uma coisa pra te contar. Olha, o tio fulano de tal tá morando lá com o papai do céu. Ele não tá mais aqui com a gente, tá bom? Ele olhou pro pai, acho que foi pro pai ou pro tio, não lembro agora, gente. Tenta entender a história. Tá bom. Ué, mas você não gostava do seu tio? Não. Filho, como assim você não gostava do seu tio? Por que você não gostava do seu tio? Porque o meu tio um dia pegou o pirulito meu e jogou fora. Olha isso. E ele tem total direito de não gostar desse tio. Pelo amor de Deus. Eu não posso. A criança é extremamente espontânea. A criança tem as emoções exacerbadas. Ele não gostava do tipo que o tio pegou o pirulito dele e jogou fora. Ele não tem racionalidade pra saber que é uma vida, que morreu, que é uma perda. Ele não sabe disso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou achar isso feio? Não. Eu não posso achar isso feio. Filho, a tia da escola disse que você pegou o menino e bateu no menino. O que foi que você fez? O que aconteceu? Aí ele vai te contar a história. Algum motivo fez ele fazer aquilo dali. Aí você chega pro seu filho. Obviamente você não vai falar pro seu filho. Você tem que falar pra ele que não é por aí. Chama a tia, chama um adulto, conta o que aconteceu e conta pra mamãe. Obviamente, pra tomar medidas, que a gente não sabe o nível do que aconteceu. Mas com certeza alguma coisa foi despertada ali naquele momento. Sendo assim, ele vai reagir com esse despertar. Ele vai reagir com a ação que tiveram dele. E ele vai agir da forma que ele acha que faz sentido pra ele. O que a gente não pode fazer pra gente poder criar uma pessoa que ela possa encarar os desafios, as tristezas, as perdas, os abandonos e as rejeições que a gente vai ter durante a nossa vida toda, da melhor forma de dirimir isso, sem ele ter que empurrar o que ele acredita. Porque tem coisas que fazem sentido pra mim que não faz pra você. Então vá de encontro com o que faz sentido a você. Logicamente, a gente vive numa sociedade. Vontade de falar um monte de coisas para pessoas, a gente tem, meu Deus. Claro que a gente tem. Eu tem dias que assim, a minha mente viaja. Mas eu posso fazer isso? Uns tapas na cara, tem gente que merece assim uns tapinha na cara, assim, uns 3 direto. Mas eu vou sair batendo em todo mundo? Não. Eu vivo numa sociedade. Eu presto socialmente, eu presto educação a essa sociedade. Mas isso não quer dizer que eu tenha que pegar o que eu sinto, ou as minhas emoções que são exacerbadas, e internalizar. E pegar aquilo dali e botar no meu lado sombra. Não pode ser assim porque é feio. Não posso ser assim porque é feio por causa de quê? Quem foi que falou? Quando alguém falar isso pra você, mas não pode ser assim porque é feio. Quem te falou? Você veio da onde? Qual fonte? Não, porque a tia da minha avó, que era esposa do meu tio, que veio a ser madrinha da minha vizinha, que era da vizinha de baixo, disse isso. Então, meu bem, vamos começar, né, a reciclar as nossas referências. Tudo pode que faz sentido pra mim. O que a gente não pode fazer é tomar atitudes sem sabedoria que nos afastam de nós mesmos. Se aquilo dali faz sentido pra mim e acabou. É dessa forma que eu vou administrar minha vida. Porque aí, sabe o que acontece? Eu não crio dependências. Eu não crio dependências emocionais. Eu já estive nesse papel. Eu já fui dependente emocionalmente. E posso vir ainda ter. Que autoconhecimento, emoção, sentimento, a vida, os desafios, as coisas ruins que nos acontecem o tempo todo, as pessoas com quem a gente se envolve, tá aí. É todo dia, até o último suspiro. A gente não pode criar essa dependência.
Ou outro exemplo, aquela mãe que pega aquela criança, é minha, ninguém tasca. Cara, o que vai ser dessa criança? Então, a gente precisa mostrar isso. A criação faz total diferença nas nossas vidas hoje. Eu não tô aqui para dizer quem tá certo, quem tá errado, quem criou da forma, quem não criou de outra forma. Eu não tô aqui para falar isso e nem é para vocês também fazerem isso quando vocês se autoanalisar. Não é para botar para aquilo que tá enterrado, botar para fora, encarar, fazer as pazes, porque faz parte da sua história e sair culpando todo mundo. Porque naquele momento, para sua mãe, para sua irmã, para o seu tio, para sua tia, para sua avó, para aquela pessoa que estava te educando, fazia sentido para ela e acabou, ponto. Aceita que dói menos. A questão é você, não é o outro. Pega essa questão, pega esse trauma, pega esse abandono, pega essa rejeição, para pensar, faz as pazes e volta. Porque aquilo fez parte da sua história, é um registro que você tem e acabou, você não vai conseguir tirar isso. O que você não pode fazer com isso é um peso. Isso não pode ser um peso para você. E assim, às vezes eu vejo umas coisas acontecendo ainda hoje, porque a gente está com muita informação. Os nossos pais não tinham acesso a essas informações. Os nossos pais achavam que fazer terapia, ir pro psicólogo, pro psiquiatra era só maluco. As pessoas viviam conforme a sociedade ditava, conforme a religião ditava, conforme a escola ditava, conforme a vovó ditava. Então a gente não pode apontar o dedo, porque não tem como fazer isso. A questão é ressignificar, é você tirar isso do seu lado sombra, é tirar esse peso que você está carregando. Lembra dos 10 porquês que eu falei ontem? Cavucou, por quê? Cavucou, por quê? Cavucou, por quê? Vai vir uma luzinha. Nessa luzinha você vai ressignificar o que está ali. E se você não conseguir fazer isso sozinha, procure ajuda. Não se perca. Se você está tomando atitudes hoje, nos seus relacionamentos profissionais, sociais, familiares, amorosos, sua vida financeira, a sua vida profissional, você está se afastando de você está tomando atitudes e você está sofrendo com coisas que se afastam do que faz sentido para você, tem alguma coisa errada. Se você não conseguir se autoanalisar e tentar ressignificar aquilo dali, procure uma ajuda. Isso é autoamor. Isso é coragem. Muitos não precisam. Muitos vão identificar da melhor forma possível. Pô, identifiquei, então deve ter sido isso. A minha mãe era uma pessoa que quem ditava as regras era a sociedade, acabou me podando com algumas coisas, mas pô, isso aqui dá pra eu ressignificar. Então eu já entendi por que eu tenho essa dependência, eu já entendi por que às vezes eu me sinto rejeitada, eu já entendi por que eu sofro por causa dessa situação. Então a pessoa ali se autoanalisando o tempo todo, querendo se autoanalisar, querendo ter autonomia de si mesma, querendo se individualizar, ela vai conseguir. Às vezes não. Às vezes a gente colocou aquela situação tão no buraco, a gente afundou tanto aquilo dali, a gente oprimiu tanto aquilo dali, que às vezes a gente não consegue fazer. Tá lá no nosso lado sombra. E aí a gente realmente precisa de ajuda. Então assim, gente, vamos... Quer ter filho? Tenho. Vamos trabalhar um pouquinho, né? A nossa cabecinha, né? Porque às vezes a gente tem mãe que nem bateu na gente. Nossa, mas a minha mãe era maravilhosa, minha mãe nem me bateu. Tá, ok. Como foi a criação da sua mãe? Quando você vai ver, era uma mãe que projetou em você tudo que ela não teve na vida. E ela fez de você uma pessoa mimada perante ao mundo. Mimada perante aos desafios do mundo. Mimada perante as tragédias que você vai passar pela sua vida. Os desgostos que você vai passar pela sua vida. E essa pessoa vai viver sofrendo. Porque os desgostos não vão acabar. As tragédias não vão acabar. As perdas não vão acabar. Os abandonos não vão acabar. As rejeições não vão acabar. E os desafios também não vão acabar. Faz o quê, então? Então, qual é o objetivo maior do autoconhecimento?
Por que que a gente precisa se autoconhecer? Pra gente ter autonomia e sabedoria para lidar com a vida daqui pra frente. Para não se tornar o desafio que a gente está passando, a perda que a gente está passando, a rejeição que a gente está passando, o abandono que a gente está passando, aquele relacionamento que a gente não quer ter, aquele trabalho que a gente não quer ter, o peso que a gente coloca vai ficar mais leve. Ninguém aqui vai ser feliz, família margarina, pro resto da vida depois do autoconhecimento. De jeito nenhum. Pelo contrário, é capaz até de, inclusive, aparecer mais desafios. Mas você vai levar isso de uma outra forma, você vai enxergar isso com mais sabedoria. E isso vai fazer com que você se sinta mais feliz. Que aquela situação doa menos. É isso, gente. Não, gente, é muito engraçado, né? Eu olhando aqui pra vocês, parece que eu tô conversando com vocês, né? No caso, meu povo, 10 para as 8, né? Alguém tem uma pergunta pra me fazer? Eu acho que eu me fiz entendido. Eu falei muito, porque às vezes eu vou, saio, volto, né? Enfim. Alguém não entendeu alguma coisa? Tá tudo ok? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Cri, cri, cri. Chama a família do grilo. Isso, Anderson, verdade, eu nem li, agora que eu li. Homem forte é aquele que não tem vergonha de mostrar os seus sentimentos. Fato, fato, eu não tenho que esconder nada, né? Pelo amor de Deus, mas infelizmente a gente teve uma criação muito assim, porque socialmente era isso que era imposto, entendeu? Comadre, Taninha, saudade. Tô conversando, né? É bem minha cara, né? Mas eu não era assim no início, não, gente. Eu era... Então, gente, procrastinação e depressão e ansiedade ponto e vírgula. Era assim, não era muito espontânea, não. Agora é que eu tô conseguindo me soltar mais porque eu tenho que ser o que eu sou. Né? Não dá pra... Eu não sou aquela terapeuta que não, né? Que a terapeuta não faz sexo, a terapeuta não tem raiva, a terapeuta não faz cocô, a terapeuta não se envolve com ninguém, a terapeuta não sofre, a terapeuta não tem medo, a terapeuta não tem nada. Então ferrou, eu sou outra terapeuta então, sou de outro mundo. Geraldo tá sempre aqui. O mundo é machista, isso a mulher... Aí, olha o desequilíbrio. Cristiane foi bem. Por conta desse machismo, a mulher... Para se posicionar, tá passando um pouquinho dos limites. Tá passando um pouquinho dos limites. Porque homem tem as suas características femininas e masculinas. E a mulher tem suas características femininas e masculinas. Não vamos confundir. Então, aí veio essa questão para... Eu não vou aturar isso de um homem... E estão exagerando um pouquinho. Então vamos com calma, com equilíbrio, minha gente, porque tudo que a gente exagera, ou pra mais ou pra menos, não dá certo. Tá errado, não tá legal. Equilíbrio é linear, vamos lá, vamos pensar no momento linear. Aquela linhazinha saiu da linha, opa, volta, desceu, volta, é assim mais ou menos. Tá passando super dos limites. Ai, tem coisa que eu escuto, mas como eu tô aqui ao vivo, né, tem coisa que não dá pra falar, depois eu conto, né. Tem umas coisas que eu acho, assim, absurdas. As pessoas estão confundindo um pouco, tá? Tá muito confuso. Tá muito confuso. E com isso, tá exacerbando muito a questão do preconceito ao homossexualismo. As pessoas não estão respeitando isso por conta dessa questão. Porque o ser humano é exagerado, né, gente? O ser humano é imediatista e as coisas têm que ser feitas do jeito que eles querem. Então... Mulherada tá punk. Tá complicado. Lógico, paciência. A gente tem paciência com todo mundo. A gente tem paciência com a nossa mãe, a gente tem paciência com o nosso pai, a gente tem paciência com o vizinho, a gente tem paciência com o amigo. A gente só não tem paciência com a gente? Como é que é isso? Cadê o nosso auto-amor? Cadê a nossa autopaciência? Eu sou fofinha com todo mundo, um docinho. No caso não sou eu não, tá? Eu não sou docinho com todo mundo não. Mas eu sou um fofinho, bonitinho com todo mundo. E aí, quando é comigo, tem que ser, ó, pá. Que isso? Não pode ser assim mesmo. Obrigada, querida. Conta pra ninguém não, hein? Conta não. Isso é tudo segredo nosso, eu e você.
E aí, pessoal, gostaram? Acho que hoje é um assunto que eu gosto muito de abordar, porque na realidade foi um dos assuntos que mais mexeram comigo quando eu fiz a minha autoanálise, quando eu fiz o meu autoconhecimento, entendeu? É óbvio que eu tenho a minha história, todos nós temos as nossas histórias, né? Eu tenho a minha. E isso foi um momento pra mim muito difícil de encarar. Em muitos momentos eu senti medo, eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada, eu senti que eu não fui amada, eu senti que... Enfim, eram coisas que estavam no meu inconsciente que eu tive que ressignificar. Então, pra mim, foi um momento, ao mesmo tempo, prazeroso, porque me libertou do meu lado sombra, das minhas caixinhas, das minhas questões emocionais, dos meus buracos, mas me remete também a um momento muito íntimo, né? Um momento muito meu. Então, por isso que eu domino muito esse assunto, eu gosto muito de falar sobre isso. E eu tentei ao máximo não culpar ninguém, eu tentei ali naquele momento focar que eu precisava ressignificar aquilo para viver dali em diante. Então, para mim, é um assunto que eu mais gosto de abordar, é esse assunto. Gostou, Bi? Que bom! Meu docinho azedo, sabe, né? Chata? Minha irmã me chamou de chata, cara. Depois a gente conversa, cara. Daqui a pouco eu te dou uma ligadinha, a gente vai ter um papinho aí você, já já. Pessoal, tá acabando o tempo. Ai, gente, eu adoro esse assunto. Esse assunto, eu acho que foi do dia, de todos os dias, esse é o assunto que eu mais me senti à vontade. Eu gosto muito desse tema. Falar sobre isso, porque é muito bom quando a gente descobre e a gente começa a entender as coisas. Obviamente que tiveram coisas que eu tive que pedir ajuda sim, porque estavam muito lá, grudado lá no meu inconsciente ali, que eu não conseguia tirar, então eu tive que ter uma ajuda, obviamente. E assim, mas foi tão bom, sabe? Até em termos de entendimento de algumas coisas, de algumas atitudes da minha mãe, da minha irmã, que foi uma pessoa também que me criou, que teve ali, muito presente na minha educação. Então você consegue entender até algumas coisas quando você olha para aquilo com amor também, né? Se você for olhar para um lado, então quer dizer que meu pai, então peraí, então que eu vou ter um papo, pô, não, gente, o objetivo não é esse, pelo amor de Deus, não vamos confundir. Ai, quem me dera, Anderson, quem me dera, meu amor, não sou perfeita não. Mas eu quero muito mostrar pro mundo que autoconhecer, se autoanalisar, nossa, liberta a gente e tira a gente de muitos medos e anseios que a gente... às vezes a gente sofre realmente com coisas tão bobas, mas que não é culpa nossa, é por culpa dessas questões que a gente não analisa por essas questões, entendeu? Então eu sei que é muito libertador. Hoje eu consigo enxergar o mundo de uma outra forma, com mais alegria, entendeu? Ai, que bom! Lela, ai, amo! Você e minha madrinha me chamam de Lela. Obrigada, Mi. Ó, minha irmã, problema seu. Eu vou dar na cara dela, ela vai ficar proibida. Tem como alguém sabe se tem como bloquear na live as pessoas? Alguém pode me dizer se existe essa possibilidade aqui? Idiota. Gente, eu acho que daqui a pouco o Instagram vai falar, tá bom, chega, já deu o seu tempo, vaza. Pra minha pessoa, no caso. Meu amor, agradeço a todos vocês, de coração. Nossa, meu nariz, agora vocês viram até o septo, né? Porque o nariz é um pouco grande, no caso, né? Então, enfim. Muito obrigado pela participação de vocês. De qualquer forma, tá lá, vai ficar gravado no Instagram. Não quero me importar com quantas pessoas. Botei um reel sobre isso hoje, gente. Quem tá nessa vida da internet, não se compare com um outro que tem tantas mil visualizações, tantas curtidas. Cara, faça o seu. Leve a sua mensagem, o seu conhecimento, a sua libertação pro outro, seja do que for. E eu tô feliz porque eu sei que cada um de vocês aqui quer aprender mais um pouquinho sobre si. E eu tô amando passar isso pra vocês e essa experiência que eu tenho de vida. Gente, um beijo enorme pra vocês. E amanhã qual vai ser o tema? Surprise, não vou contar. E amanhã tem uma surpresinha no final, só pra quem me acompanhar. Mas, Marcela, amanhã é sexta-feira, é dia de night. Sai pra night depois da live da tia Marcela, tá? Obrigada de nada, boa noite a todos. Beijo, amo vocês. Beijo, Bia, a gente precisa combinar, hein? É muito tempo sem se ver, não consigo não. Beijo, Anderson. Caquinha, te amo. Amo vocês, obrigada, tá? Pelo carinho de vocês, um beijo.